Oi, gente, meu nome é Maria Júlia. Samara. Marcelo. Ana Carolina. E iremos falar sobre a arte romana. Bem, segundo alguns historiadores, a arte romana surgiu com a queda da monarquia etrusca, que cedeu lugar ao regime republicano entre os séculos 2 a.C. e 4 d.C. Costuma-se dividir a arte romana em duas áreas distintas: a arte romana republicana e a arte romana imperial. As expressões artísticas que será trabalhada neste vídeo são pinturas, mosaico, arquitetura e esculturas. Pintura. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano, que foram soterradas pela erupção de Vesúvio, em 79 a.C. Os estudiosos da pintura existente em Pompeia classificam a decoração das paredes internas dos edifícios em 4 estilos. Primeiro estilo: recobrir as paredes de uma sala com uma camada de gesso pintado, que dava a impressão de placas de mármore. Segundo estilo: os artistas começaram então a pintar painéis que criavam a ilusão de janelas abertas por onde eram vistas paisagens com animais, aves e pessoas, formando um grande mural. Terceiro estilo: representações fiéis da realidade e valorizou a delicadeza dos pequenos detalhes. Quarto estilo: um painel de fundo vermelho, tendo ao centro uma pintura geralmente copiada de obras gregas, imitando um cenário teatral. Mosaico. Tinha fins decorativos, cores vivas e intensamente duráveis. Nos séculos posteriores, são encontrados no chão da casa de Fauno e de Pompeia. Arquitetura. Características das arquiteturas são essencialmente utilitarista, solidez nas construções, uso do arco nas construções, uso da abóbadas, construções em forma de arco que preencha espaço entre arcos e muro, em outros tipos de espaços, construções sobrias, funcionais e luxuosas, exemplos de arquitetônicos, anfiteatros, templos, ginásios, circos, teatros, temas e basílicas. Temos o Coliseu, um anfiteatro grandioso em suas construções. Foi usado mármores ladrinho, pedra traventina, tendo capacidade para 90.000 pessoas. Eram essencialmente utilitaristas, voltados para funcionalidades ao contrário dos ideais de beleza dos gregos. Revolucionaram com criações que servem de base para a arquitetura atual, como dutos, anfiteatros, abóbadas e arco, todos com características funcionais e sociais. Um dos legados culturais mais importantes que os etruscos deixaram aos romanos foi o uso do arco e da abóbada nas construções. Esses dois elementos arquitetônicos, desconhecidos na Grécia, permitiram aos romanos criar amplos espaços internos, livres do excesso de colunas, próprio dos templos gregos. Antes da invenção do arco, o vão entre uma coluna e outra era limitado pelo tamanho de uma travessa. E esse tamanho não podia ser muito grande, pois quanto maior a viga, maior a tensão sobre ela. E a pedra, que era o material mais resistente usado nas construções, não suporta grandes tensões. É por isso que os templos gregos eram repletos de colunas, o que reduzia muito o espaço de circulação. O arco foi uma conquista que permitiu ampliar o vão entre uma coluna e outra, pois nele o centro não se sobrecarrega tanto quanto nas extremidades, e assim as tensões são distribuídas de forma homogênea. Escultura. Características. Conhecida por seus retratos realistas e práticos, decoravam edifícios públicos e privados. Tinham como função servir de ponto de apoio para estátuas construídas em honra a personagens importantes da época. Muitas vezes eram apenas uma base grandiosa para estas esculturas. A planta das casas romanas era rigorosa e invariavelmente desenhada a partir de um retângulo básico. A porta da entrada, que ficava em um dos lados menores do retângulo, conduzia ao átrio, um espaço central com uma abertura retangular no telhado. Essa abertura permitia a entrada da luz,
do ar e também da água da chuva, que era coletada num tanque, um implúvio, colocado exatamente sobre o vão do teto. Em linha reta em relação à porta da entrada e dando para o átrio, ficava o tablino, aposento principal da casa.